Pode sorrir que o Mundo Odonto está começando. Eu sou Gabriel Avelar, sou estudante de odontologia. Aqui ao meu lado está o meu pai. Fala, gente. Marco Avelar falando aqui. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Nós estamos bem. Mais um dia aqui. Nós estamos aqui com mais um episódio do Mundo Odonto Podcast. Hoje nós temos o prazer de receber aqui meu amigo Ricardo Pimentel. Meu querido, deixa eu apertar sua mão. Muito bom estar aqui. Uma grande honra estar aqui. Muito obrigado pela tua presença. Vamos falar aqui de odontologia, de saúde pública e nós estamos felizes por isso. Antes da gente te passar a palavra, eu vou ler o currículo do Ricardo aqui. Deixa eu botar meus óculos aqui, que a idade já não... A idade, ó. não facilita. Vamos lá. Já tá coroa. Ó. O Ricardo é cirurgião dentista, odontólogo hospitalar. Ele é coordenador da trauma cirurgia bucomaxilofacial da Rio Saúde, que é a empresa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, né? Odontólogo hospitalar do Hospital São Lucas. Ele é membro lá da Comissão de Saúde Pública do CRO-RJ. É membro da AMIB, também, Associação de Medicina Intensiva Brasileira. É ex-diretor da IBRAG, Instituto Brasileiro de Gestão. E ex-cirurgião dentista de UPAs, da Vila Kennedy, Rocha Miranda, Madureira, Cidade de Deus, Costa Barros. Prazer estar aqui com você, meu irmão. Obrigado mesmo, tá? É uma grande honra, Avelar, estar aqui. Fico muito feliz pelo seu convite. Podemos bater um bate-papo bem bacana sobre a saúde pública do nosso município do Rio. O futuro que vai acontecer na saúde pública, né? A nossa briga aí pela PL, do salário do cirurgião dentista, que já, na verdade, já é uma lei que está na Constituição, e que nós estamos batalhando aí para fazer o melhor. Eu já vim candidato a deputado até para defender essa tese do nosso salário, que é importante, né? E estamos batendo aí junto com o governo para tentar melhorar e fazer o melhor aí pela saúde bucal e nosso salário e favorecer principalmente ao SUS, né? Show de bola. Os nossos pacientes. Mas me fala uma coisa, a gente sempre pergunta aqui quando o pessoal vem aqui e a gente começa, como é que pintou odontologia na tua vida? Tipo assim, você tinha parente que era dentista, do nada você... Me conta como é que a odontologia apareceu na tua vida. Foi muito bacana, muito bacana. Então, eu tinha um grande amigo, tenho ele até hoje, cirurgião dentista, e ele me convidou para ir no Rocha Faria, que o Rocha Faria está na minha cabeça, no Miguel Couto, para fazer uma remoçãozinha de tártaro, de cálculo. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer no hospital, né? Público, hospital, isso não é numa clínica. Pô, me leva lá na tua clínica. Não, vamos lá no Miguel Couto que você vai gostar de lá. Então, beleza. Fui lá, chegando lá, entro logo na sala ali da bucomaxilo. Aí ele estava lá e falou, Ricardo, espera aqui só um minutinho que daqui a pouco eu venho. Vou só fazer uma radiografia e já volto. Eu falei, valeu. Rapaz, daqui a pouco me entra um cidadão com um PAF de fuzil no rosto, todo arrebentado, assim, uma coisa horrorosa, sangue para tudo que é lado, a face de um lado, pô, parecia até aquele Blade, aquele vampiro todo aberto. Eu falei, que é isso? Aqui é dentista. Tipo Predador, tá ligado? Exatamente, tipo Predador. Aí eu cheguei pro rapaz, falei que no caso é um maqueiro, falei, meu amigo, isso aqui é de dentista. Ele falou, não, dentista faz isso. Aí eu fiquei curioso com aquilo. Aí, quando ele chegou, ele falou, Ricardo, segura um pouco aqui, porque eu vou subir, tem que fazer a radiografia desse paciente, fazer tomografia, e já volto. Eu falei, cara, esse paciente aqui, isso não é para o médico, não. Ele falou, cara, você está na sala da cirurgia trauma bucomaxilofacial. É aqui que nós recebemos todos os traumas de face. Eu falei, cara, mas isso não é do neurocirurgião? Não, isso é do bucomaxilo, o neurocirurgião até vê. Mas tudo que é face, todos os traumas é da cirurgia bucomaxilofacial. Cara, aquilo me despertou, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu falei com o meu amigo que estava comigo, que é o Roberto. Falei, Roberto, cara, que parada sinistra, cara. Dentista faz isso? Ele, nem eu sei, cara, eu sou policial militar, nem sabia disso, que o Bebeto, ele é policial militar. Eu só sei que eu entrego para mim, isso vai para o médico. Eu falei, cara, que bacana. Eu sei daquilo ali na cabeça. Eu cheguei e falei, eu queria fazer medicina, a grande verdade eu queria fazer medicina, mas já era pai, não tinha, assim, né, já estava iniciando ali. Aí eu falei, cara, eu vou fazer isso aí, vou fazer odontologia. Aí, quando eu comecei a fazer odontologia, eu comecei pela Veiga, chegando lá,
eu lembro de um rosto de uma pessoa loira chegando, entrando, era o Glauco Siqueira Lima. Professor, que foi até meu professor lá na faculdade. E olhando para ele, eu falei, poxa, esse cara eu já vi ele lá no hospital do Miguel Couto. Aí nisso ele teve a primeira aula, eu cheguei e conversei com ele. Falei, olha, eu queria muito fazer estágio no hospital. Você trabalha no Souza Aguiar, eu te vi no Miguel Couto há muitos anos atrás, eu lembro disso, porque você agora está aqui sendo meu professor, eu queria fazer um estágio. Aí ele falou, tudo bem, pode fazer o estágio. Ah, meu amigo. Pô, aí abriu... Aí ele abriu para mim, né? Assim, abriu tudo para mim. Eu fui lá. Eu fiz o primeiro estágio, era, se eu não me engano, era as terças-feiras que eu fazia, ou quarta-feira, eu acho que era quarta-feira. Isso no comecinho da faculdade? Bem no comecinho mesmo. Isso eu estou falando em 2005, início, bem ali assim. Aí eu falei, caraca, me apaixonei por aquilo. Eu fiz o meu primeiro plantão na noite de Natal. Caraca, putz, com o Glauco, porque o Glauco estava sozinho. Então eu me apaixonei. E desde o primeiro período da faculdade, junto com outros colegas que já são formados, alguns foram para bucomaxilo, outros foram para pério, são implantos, hoje até famosos. Mas eu fiquei ali. Me apaixonei e dei continuidade até formação, depois fazer o estágio profissional lá no próprio Souza Aguiar. Fiquei lá e de lá me envolvi na saúde pública, me envolvi no Conselho de Odontologia e estou aqui hoje. Pô, legal, cara. Então, assim, o que te levou para fazer o buco foi antes da Foi faculdade. bem antes da faculdade. Que da hora, velho. assim, eu... Só lembrei o nome do meu amigo. Lembrou? Nelson. Grande Nelson. Nelson, um abraço para você aí. Que eu estava tentando lembrar teu nome, Nelson, que é muita informação para mim. Aí inspirou o colega. E isso é importante, né, cara? Assim, você, assim, eu não tive isso. Eu tive uma formação já muito assim. Eu fui fazer uma coisa, depois fui fazer outra. Você não. Desde o começo, eu acho que você já Antes de entendeu entrar na faculdade, que aquele já queria ambiente um negócio. hospitalar ali já ia fazer parte da tua vida, né? Tu já tinha aquilo. Eu tenho duas paixões na minha vida. A primeira paixão é a saúde e o SUS. Eu sou apaixonado, porque a minha mãe, ela é ex-enfermeira do SUS, tá? É uma pessoa que teve muitos títulos, inclusive, no SUS, pelo trabalho dela, né? Ela trabalhou muito, ela era do Hospital Psiquiátrico Pedro II, ali em Quintino, né? Ela que ainda continua tendo o hospital lá. Eu, desde pequenininho, eu ia naquele Santo Antônio, se eu não me engano, né? Moisés, aquele cestinho ia para o hospital com a minha mãe. Então, eu fui criado em hospital. E minha segunda paixão é o esporte. Eu, antes de ser profissional de odontologia, cirurgião dentista, eu fiz educação física. Caraca. Fiz educação física e também treinei muito na escola de educação física do Exército. Eu tenho um carinho muito grande pelo triatlo e pela corrida e sou maratonista. Mas voltando para a odontologia, é uma coisa que me agarra muito, sabe? Assim, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de atender as pessoas, eu gosto de pegar aquele paciente que está ali triste, sabe? Que está com problemas, tem que resolver e não consegue resolver. Eu resolvo. Eu sou aquele que o pessoal me chama meio de doido, porque eu dou meu próprio paciente, pro meu próprio paciente, eu dou o telefone, meu contato. O paciente do SUS, eu dou meu contato. Meu telefone pode tocar, né? Mas eu tento resolver a situação do paciente. Então, isso é legal. Aí, assim, você trabalhando com odontologia hospitalar. Vamos falar um pouco de odontologia hospitalar, né? Tipo assim, foi uma coisa que na época, eu fui um crítico, mas eu fui um crítico pelo seguinte, o que eu sempre falei. Criou-se uma demanda de trabalho que ficava muito limitada, no meu ponto de vista. Por quê? Sim. Num hospital particular, para você colocar um dentista dentro da equipe, lá da terapia intensiva, seria mais um custo, mais um gasto pro hospital. E a gente sabe que o hospital particular, diferentemente, né, do serviço público, eles não querem ter gasto, eles querem ter lucro, né?
Então, assim, eu não entendia muito bem como é que isso iria funcionar dentro da iniciativa privada, entendeu? Eu achava isso. E aí, tipo assim, eu falava que era uma coisa que ficava muito restrita para o serviço público. Como é que está esse negócio hoje, cara? Assim, os hospitais se conscientizaram, porque acho que era uma questão de consciência, né? É uma questão. Ou essa coisa realmente não pegou dentro do hospital particular, entendeu? Sim, tá. Vamos lá. A odontologia hospitalar ela é extremamente necessária. Sim, eu concordo. Eu sou odontólogo hospitalar porque dentro do meu período que eu fiquei dentro do Souza Aguiar, dentro do estágio profissional, né, e do centro de estudos do Souza Aguiar, o meu horário me permitiu, o tempo de CTI me permitiu, pelo CRO, entrar pelo conselho, pela odontologia hospitalar, que hoje é uma especialidade, né? Antigamente era habilitação, mas o nosso Hoje conselho... é especialidade. Hoje é uma especialidade, que o conselho brigou muito para isso e conseguiu se tornar uma realidade. Maneiro. Contudo, quando eu entrei na Rio Saúde, eu fui com a cabeça para montar bucomaxilofacial, mas mesmo sendo odontólogo hospitalar. Eu queria fazer uma coisa unindo a outra, né? Por quê? O cirurgião dentista, bucomaxilo, que recebe o trauma, ele coloca também o paciente no CTI, na enfermaria, e precisa ter acompanhamento. Eu comecei a observar que ficava muito pesado também para o cirurgião bucomaxilo ter que acompanhar o paciente no leito, ter que acompanhar o paciente no CTI, tendo uma habilidade, uma habilitação cirúrgica para fazer isso, né? que é a odontologia hospitalar. E veio o Covid. E nisso que veio o Covid, eu falei com o nosso secretário de saúde na época, pela Rio Saúde, que ainda é o nosso secretário de saúde, que é o Dr. Daniel Sorães, para implantarmos a odontologia hospitalar. E começamos, eu tenho uma grande amiga, que se chama Daniela Fagundes, que inclusive está comigo, é a chefe do Hospital São Lucas, né, da odontologia hospitalar. E ela estava já namorando a odontologia hospitalar por causa do Hospital Cardoso Fontes, que ela estava lá com uma grande amiga também, fazendo todo o trabalho. Aí eu falei, Daniela, vamos implantar a odontologia hospitalar no município, vamos começar a ensinar os enfermeiros, né, a fisioterapia, vamos começar a introduzir isso? Ela, vamos. E começamos no Hospital Ronaldo Gazola, lá em Caraí, que é lá no Hospital Central, até que é o maior hospital, centro, o maior hospital mesmo da América Latina, de leitos. E começamos por lá a ensinar. Depois viemos para o Miguel Couto e fomos convidados pelo jornal O Globo de mostrar a importância da odontologia hospitalar. E mostramos a importância pela Rio Saúde, na qual o nosso secretário de saúde tinha permitido nós trabalharmos nessa configuração da odontologia hospitalar. Reduzimos bastante a PAV, infecções, pneumonia, entendeu? Montamos com todos os enfermeiros, com todos os fisioterapeutas, né, e principalmente os técnicos de enfermagem, a fazer o manuseio da higiene oral. A parte cirúrgica é nossa. Eu, pessoalmente, estou sempre no CTI fazendo extração de siso, cirurgia múltipla, ortodontia múltipla, porque os pacientes realmente estão doentes. Porque não é só a limpeza, né, cara, assim, da boca do paciente, né? Assim, o cirurgião dentista também, ele faz procedimento no leito, né? Faz procedimento no leito, faz a extração. Alguns casos é centro cirúrgico. Não tem como fazer um siso, drenar um abscesso com um siso dentro de um leito. Não tem como. Até porque, às vezes, você tem que fazer uma odontodissecção, tem que fazer uma osteotomia, não tem como fazer dentro do leito, né? Até porque, senão, vai contaminar os outros pacientes. Então, a gente se leva para o centro cirúrgico. Mas extrações simples de resto radicular, abscesso, desde que você não faça movimento nenhum de display, ou seja, o que for, a gente consegue fazer ali mesmo no leito. E, principalmente de tudo, é a higiene oral. Acredite, os nossos pacientes estão doentes. Assim que eu digo, a saúde bucal está doente. As pessoas têm uma certa dificuldade de escovar os dentes. Eu vejo isso tanto na classe, infelizmente, a classe média, alta, principalmente a pobre, né? As pessoas não estão escovando dente. Eu acho que temos que fazer um movimento municipal, federal, estadual, ou seja, no estado todo,
em fazer a higiene oral desde a época de... Já faz isso até, mas a fazer mais, que é ter a higiene oral desde o primeiro grau, o segundo grau, e também, às vezes, ficar fazendo certos movimentos até em faculdade, E, né? cara, e uma parada que eu vejo assim dentro do hospital é que o pessoal mesmo, dentro do hospital não escova dente mesmo, não. O paciente que tá lá, tá no leito, deixa de escovar isso mesmo. é questão de educação, né, cara? Assim, na realidade, o povo não é educado para isso, né, cara? Isso aí é uma questão de educação em saúde, né? As pessoas, elas têm que ser instruídas para isso. E muitas vezes, assim, não são, né? Então, assim, quando você se depara com um paciente, que aí vem essa questão do cara, o cara é um pouco mais pobre, o cara socialmente, economicamente mais desfavorecido, o cara tem menos informação ainda. Então, assim, é mais fácil do cara ter uma série de mazelas, né? Então, tipo assim, e aí me fala, assim, vamos falar da prefeitura, né, que você, assim, é envolvido com essa questão. Hoje, a saúde bucal do município, você sabe como é que é a divisão desse, assim, tem pessoal que é da UPA, porque, vamos supor, eu aqui na ilha, né? A gente está na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. Aqui tinha uma UPA ali no Cocotá, que era uma UPA que atendia todo mundo, adulto e tal, só que agora virou uma UPA pediátrica. Eu acho que a UPA ali, acho que deve ser do governo do estado, né? Como é que é isso? Eu não entendo muito esse negócio assim. Vamos lá. Os dentistas, nós dividimos nas classes, né? Aqui são duas, né? Que é a SUB-UE, né? Que é a Subsecretaria de Atenções Hospitalares, de Emergências e Urgências Hospitalares, e a atenção primária. A atenção primária fica diretamente no CEL, né? Que são os CELs espalhados pelo município do Rio, e as clínicas da família ECMS, tá? E o que acontece? As UPAs, ela pertence já à SUB-UE, junto com os hospitais, que é o secundário, né? A primária... que é governo do estado, então, isso. É município do Rio. Município? Do Rio. Isso eu estou falando base do município do Rio, Tá. vou chegar no estado. E na SUB-UE, que são os hospitais e as UPAs, e na atenção primária, que são as clínicas e os CELs, e tem uma certa diferença, tá? O que acontece na clínica da família? A clínica da família faz aquele trabalho de pegar o paciente, instruir, fazer higienização. Prevenção total. E quando pega um siso incluso, né, um abscesso, ele manda diretamente para o sistema de regulação. O sistema de regulação manda para a gente, ou de repente para o CEL, mas a maioria das vezes para o hospital, para fazermos a extração daquele dente ou fazer até mesmo a drenagem desse abscesso. No caso aqui da ele, então vai para a UPA, se pegar um caso desse, vai para aqui para Não, vai para a clínica da família. Vai para a clínica da família primeiro. Primeira coisa, quando você se apresenta, você vai ao dentista, você vai para uma clínica da família. A clínica da família, que é a atenção primária, que faz tudo, prepara todo o paciente. Quando ele observa e encontra um problema como siso incluso, um abscesso, o que ele faz? Ele coloca... na própria clínica da família, dependendo do colega, ele vai fazer até a drenagem, tá? Legal. Desse paciente, que lá tem uma parte de emergência, né? Ele já faz uma drenagem. E dali ele encaminha para o hospital. Ou ele encaminha para o hospital diretamente, por ambulância até mesmo. Caraca. Que faz isso, é bem bacana isso. Manda para o hospital direto, a gente eles entram em contato com a gente, manda, faz um bom trabalho. Maneiro. Ou então ele coloca no CIAG e indica mesmo, olha, procura o hospital, eu fiz a minha primeira parte aqui, você está estável, procura o hospital para fazer os demais do tratamento. Mas geralmente quando é dente incluso, eles colocam no sistema regular. Entendeu? Fora que tiver um abscesso, uma coisa muito pesada, que vai para o hospital direto. E o que acontece na clínica da família? São várias clínicas da família, são várias CAPs. Entendeu? Então a nossa coordenação de saúde bucal, que é a Patrícia Eras, é uma colega incrível, uma parceira incrível, está sempre cuidando disso. E na SUB-UE somos nós, bucomaxilo, pessoal da bucomaxilo e da odontologia hospitalar. E nas UPAs é o cirurgião dentista, que nesse momento agora, no último chamamento que teve para as clínicas, não das clínicas da família, mas para as UPAs, exigiu bucomaxilofacial certificado. Por quê? Porque quando você vai para a UPA, o paciente está mal também, já está com abscesso. E como estava sendo muito clínico, não tô falando que os colegas não sabem fazer, não é isso. Mas é questão mais uma questão de especialidade, entendeu? De fazer uma drenagem, de fazer a cirurgia. Aparece muito trauma, são cirurgias mais complexas a serem feitas, como no caso foi uma cirurgia que eu peguei de um cachorro que foi mordido por um cão, que foi brabo isso, foi quase milhares de suturas sendo feitas. Rasgou a cara inteira do paciente. Face toda, pescoço, tudo que você possa imaginar.
E o que acontece? As UPAs, então, ela faz isso. Ela absorve os pacientes do trauma e manda para a gente também no hospital, caso eles internam o paciente, dali mesmo de ambulância, eles dali mesmo mandam para o hospital. Ele entra em contato com a gente, manda o paciente para o hospital, a gente recebe o paciente e começa a fazer o procedimento. Se o paciente puder ir andando por meios próprios, tudo está certo. Sim. O paciente vai, tô bem, tá estável, vou de carro para lá, a gente pega o paciente, absorve o paciente, recebe o paciente, faz um sistema extremamente humanizado e opera aquele paciente. E assim funciona. Então, divide-se nessas duas partes, sub-UE e subpável. Primária, né? A subpável, a subpável também pega o céu que faz a cirurgia um pouquinho difícil, que é o supercentro, só para terminar, o supercentro de especialidade nosso, que lá tem um cirurgião bucomaxilo fazendo as cirurgias mais É no complexas, centro, é no centro. que é no centro, em Bifica. Que Essas inclusive, cirurgias fomos mais eleitos complexas agora, os são melhores do quais? Brasil. Hã? Essas cirurgias mais complexas são quais? Para o pessoal saber também. São sisos inclusos que necessita de centro cirúrgico, ou cirurgias um pouco mais complexas, mesmo que não seja do centro cirúrgico, mas necessita do hospital em si, de um suporte hospitalar. Por exemplo, paciente no Supercentro Carioca Especialidade, por mais que hoje em dia pertença a sub-UE, ele é um hospital, ele pertence à classe da sub-UE, mas não é um hospital direto, assim, que você faça os traumas, entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Não tem leito para internar o paciente. Ah, lá não tem leito. Não tem leito. É esse que é o problema, assim, se dizer. Não é problema, não é questão de problema. Aqui não tem leito. Faz Então procedimento, são, tem que caminhar. então são cirurgias ambulatoriais, não são? Ambulatoriais. Ah, tá, entendi. Entendeu? E fomos eleitos os melhores cirurgiões do Rio. Que da hora, cara. E também o melhor atendimento do Brasil. Maneiríssimo. velho. Isso foi um grande trabalho que o Daniel Sorans fez junto com o Eduardo Paz, que implantou o serviço de saúde bucal né, nesse centro de especialidade, e atendemos 50%, veja bem, 50% de todo o complexo é do cirurgião dentista, é dos Que maneiro. especialistas. Caraca, que da hora isso, cara. É legal. Tipo assim, eu não entendo muito de SUS, né? Mas assim, na realidade, tem que se criar uma cultura, né? Da atenção básica, justamente para não superlotar lá os hospitais e tal. sim. Então, assim, se cria pelo que eu vejo, observo, cria-se um arcabouço fora para você. Eu quase não trabalhei. Eu trabalhei no município aqui da região metropolitana durante uns 2 anos e tal. E eu trabalhei num CEL, justamente com cirurgia, fazendo siso e tal. Só que existiam também alguns casos que tinha que ir para o hospital, que não tinha como a gente resolver, entendeu? E aí, tipo assim, que já estavam já num estágio, assim, ou com risco de fratura, ou uma proximidade muito grande, ou já tendo um envolvimento com o nervo alveolar inferior. Aí o pessoal pedia para não fazer lá, que era para mandar lá para o hospital. Entendi. Aqui no município também faz isso ou não? Faz. Porque, assim, uma dificuldade A assim... gente pega, te absorve logo. Quando vê, eu estou tentando fazer, eu vou até conversar com a Patrícia Eras, quero já para ter feito isso, de alinhar os colegas das clínicas da família. Alinhar eles, né? Tipo assim, para certas coisas eles podem fazer, é até bom que eles mostram o serviço. E outras coisas... E outras coisas eles realmente têm que mandar para a gente. Então, eu estou até para poder consertar e conversar com elas, podemos alinhar esse fluxo, né? Do jeito que você está falando. Porque eu acho que, assim, eu vejo assim, porque é uma demanda, a gente sabe que todo serviço público, né? E não só a saúde, né? Qualquer serviço que você busque, você tem uma grande procura, né? Você tem uma demanda muito Altíssimo. grande de procura pelo serviço, porque, assim, na saúde especificamente, as pessoas não têm acesso a consultas privadas, pagar plano de saúde, assim, é mais custoso, né? Apesar que hoje em dia tem umas clínicas aí com preços mais acessíveis e tal. Popular, né? Que dá uma desafogada também nessa questão ambulatorial. Mas também, assim, não é a solução do problema, né? Não então, é a solução. Criou-se um arcabouço de você... o SUS tem isso também, né? De você focar um pouco lá na atenção básica, na prevenção, lá na saúde da família, da pessoa... conhecer ali a doença já ali logo no começo, para você não inflar lá em cima onde Exatamente. vai dar ruim, né? Então, assim, o município do Rio hoje, então, ele tem isso muito
organizado, vamos falar assim. Tá, Funciona tá bem a organizado, coisa. funciona bem Vamos a supor, o coisa. cara vai lá na clínica da família. Aí o cara, ele consegue passar por esses processos ou é uma coisa burocrática? CISREG, não sei o quê. Isso, cara, eu não tenho assim... O CISREG, ele é mais para alguma coisa maior, tipo assim, uma tá. patologia maior. Tipo assim, né? o cara tá com tumor na cara tá com mandíbula, tumor, vai fazer tá uma com tumor na execção. mandíbula, Paciente classe 3 ou não? Oi? Paciente classe 3, Não, isso aí não faz ortognática, esse é não. O SUS ainda não Não está faz fazendo isso. ortognática, não. Eu quero fazer. Eu quero. Porque eu acho que seria É importante. importante. Não é dizer que não faz, que a UERJ até faz. Mas é uma porque- fila bem grande para fazer e demora muito. Mas, assim, você falando em ortognática, eu tenho um pensamento em sentar com o meu secretário, já que eu instalei agora a faculdade de Vassouras dentro do Hospital Rocha Faria, com a especialização da bucomaxilofacial, eu estou querendo fazer esse programa, Legal. né, de fazer uma ortognática aos pacientes. Acho bem bacana isso. Mas para eu fazer isso, eu vou ter que organizar com o pessoal de orto também. Tem que ter o preparo, né? Tem que ter o preparo. E esse preparo não tem no município de orto, entendeu? Não tem serviço de ortodontia no Não tem município. serviço de ortodontia. Nem ter, porque existem alguns municípios aqui na região metropolitana que eles têm é como se fosse um contrato. Em alguns casos, Tem, alguns aqui municípios tem, têm sim, que eu já ouvi falar. Mas o que está funcionando muito bem aqui agora, está iniciando, que eu tenho uma grande amiga que trabalha muito sobre isso, da prótese, você deve conhecer, que é a doutora Kate. Ela faz um trabalho maravilhoso na UERJ, entendeu? E está trazendo isso para o município do Rio. Eu acho importantíssimo, cara, você dar... Da prótese, né? Da Não, prótese. de tudo, cara. Todo serviço assim de odontologia, mesmo, acho que menos a ROF, né? Porque... A ROF é uma coisa que não tem nada a ver. tipo assim, tudo que vai trazer saúde para a população mais carente, eu acho importante, eu acho válido, cara, não é... É o sorriso, né? A prótese seria o bom sorriso, né? Exatamente. Deixar Não, até autoestima funcional. ao paciente. Não, assim. funcional. O paciente está sem Funcional, nenhum posterior, eu não vou- consegue mastigar. Principalmente para caso de ATM, até porque... Na implantodontia, existe já regulamentação para isso, só que o que acontece? Da forma que foi feito, né, a legislação que tem assim, é muito parecido com a implementação desses esquemas de ortodontia nos municípios. Tipo assim, a contrapartida é só do SUS e quem tem que bancar isso é o município. Então, assim, acaba que o cara não... Assim, é mais... Vamos supor, a implantodontia. Era como se fosse assim, quem coloca na frente é o município. Sim. Você vai fazer lá todo... Vai fazer todo... Eu não sei como é que funciona direito, mas eu sei que tem aquelas fichinhas lá do SUS que você vai preenchendo, que depois o município, ele dá entrada naquilo ali como se fosse um convênio. Ele recebe, né? Lá do governo federal. Vamos lá. Como procede isso, né? A Secretaria de Saúde do município do Rio, ela é bancada diretamente pelo SUS, vem a verba pelo Ministério da Saúde, né? Passa diretamente para a Secretaria de Saúde e dali se distribui. Existe hoje em dia, dentro do município do Rio e também na rede federal, no Ministério da Saúde, o Brasil Sorridente, que está valendo muito bem e está trazendo também a nossa saúde nacional de odontologia, que a Doralice está trazendo também investimentos, verbas, para poder melhorar a qualidade, né, de material, encaixando mais especialidades, trazendo mais lucros para especialidades. Lucros que eu digo para o paciente em si. Né? Isso funciona dessa forma. Agora, vamos lá. Em relação à prótese, isso começou agora diretamente. Isso foi mais focado agora. Principalmente no Supercentro de Especialidade, que montou ali, o Rodrigo Prado também, junto com ela, fez esse movimento todo. Eu acho legal isso, cara, porque vai dar mais emprego para protético, para dentista, vai gerar mais emprego, coisa que tá precisando, porque, tipo assim, tem clínica pagando 150 para dentista por diária, tá entendendo? Então, tipo assim, você gerando mais emprego para dentista, dando mais acesso para a população, acho maneiro, acho legal, cara, não é um negócio zoado, acho isso daí interessante. Sim, muito bacana. Agora, o que eu poderia falar em relação a bucomaxilo? Vamos ver lá. O Rocha Faria, desde o começo, eu comecei nas UPAs, né? Você deve saber disso. As UPAs começou a ter algum problema com parte da administração.
fui para o Conselho Regional de Odontologia, foi onde que eu te vi, a primeira vez estava lá, você foi próximo lá, o Marcelo Rother lá, né? E entrei. E desde esse momento que eu entrei, eu virei um lutador mesmo pela defesa do cirurgião dentista, pelo Maneiro. profissional, diretamente, logicamente, puxando isso para o serviço público e principalmente os nossos usuários, que são os pacientes que são humildes, que necessitam de ajuda. Então, o que aconteceu? Mediante toda essa história de UPA, eu acabei batendo de frente com entre aspas, né? Não batendo de frente, mas conversando muito com o nosso secretário de saúde, Dr. Daniel Sorange, que as UPAs são extremamente importantes. Todos os traumas que existem na localidade, na comunidade, vai para onde? Vai para a UPA. Vai pra UPA. Então, você caiu, fraturou, cortou, facada, né? Corte contuso, PAF, tudo isso vai diretamente para a UPA. E o dentista está ali de frente. E geralmente, quando tem uma briga, vai para onde? No rosto. Quando tem uma facada, vai aonde? No rosto. Quando tem um tiro, vai aonde? No rosto. Então, eu ali dentro, rodando Vila Quente, Costa Barro, Cidade de Deus, Rocha Miranda, eu fazendo esse trabalho bem ativo, e já estava no Souza Guiar, no profissional da Boca Marcelo Souza Guiar, então eu conseguia trazer o do Souza, os ensinamentos do Souza para a UPA. Que da hora. E resolveram cortar as UPAs. E tirar as UPAs e colocar as UPAs só mesmo na atenção primária. Isso foi um erro de cálculos, na grande verdade, dos nossos computadores ali. Porque só saía o que fazia para o médico, mas não saía para o dentista. Foi um erro. Foi apenas um erro. E eu consegui provar, conversando com o nosso secretário, e pedi também ajuda ao nosso prefeito na época, isso lá atrás, em 2016, de mostrar, olha, eu acho que não é necessário desmontar o serviço das UPAs, do dentista das UPAs, porque é extremamente importante no trauma. Sim. E levar isso para a atenção primária. Eu acho que tem que ser realmente continuar as UPAs. E como estava no conselho, o conselho conseguiu se movimentar e os dentistas pararam de ser 24 horas. 24 horas que eu estou falando que você entrava de manhã, só saía no dia seguinte, né? Ele parou de ser 24 horas, mas passou 12 horas. Mas, contudo, continuam os dentistas ali. E fizemos uma parceria com os médicos. O que acontece? Chegando os traumas, a odontologia, se você internar, tem um abscesso, deixa com o dentista, se for facial, se vir proveniente do dente, o cirurgião dentista de manhã ele resolve. E não foi desligado, graças a Deus. Legal. Muito bem. Aí, conversando que esse foi o primeiro passaporte, o primeiro passe que eu tive na saúde pública, dentro do CRO, eu comecei a querer vir candidato a deputado. Você sabe da história toda. E é legal falar assim, que eu fui um cara que eu sempre, desde quando entrei no conselho, cara, eu sempre fui um cara a favor e sempre falei isso, que a odontologia ela tinha que ter representatividade. Né? Por quê? Porque tudo que acontece, para você mudar uma lei, para você pleitear algumas coisas, até fazer lobby, você tem que estar lá no Congresso Nacional participando disso, porque senão você acaba que é excluído. E era uma crítica muito, muito grande que eu fazia, porque tentavam criar comissões parlamentares com deputados que não tinham interesse algum na odontologia. Então acabava que os caras não... Era igual aquela coisa do convênio que eu estava falando contigo antes da gente começar a gravar. Que às vezes você ficava na comissão de convênio com a percepção que você estava enxugando gelo. Por que acontece? Enquanto não tinha uma representação de dentista no Congresso, você tinha lá lobby sendo feito direto pelas operadoras de convênios dentro do Congresso Nacional e um grupo já de deputados que já votavam a favor desse grupo. E aí como é que você vai brigar se você não tem ninguém lá? Exato. Entendeu? Então, assim, eu sempre fui um cara a favor e, tipo assim, eu acho que tinham que ter mais. Eu até, assim, a gente falou isso no Falou com o Taizinho, não foi? Que eu falei com ele, cara, eu sou um cara que eu super apoio, eu acho que tinha que ter isso. Todo mundo que tem uma visão política, da odontologia e tal, sem vaidade, sabe, irmão? Assim, sem nada, pegava uma figura e falava assim, cara, vamos pegar aqui no estado todo, e não só o conselho, as associações, as sociedades e tal, e falar assim, cara, vamos convergir para um nome.
Eu sei que é difícil, porque não agrada a todo mundo, mas assim, vamos convergir para um nome para a gente ter essa representatividade que a gente não tem. A gente sabe que no município o Rafael é dentista, é parceiro lá do conselho, é um cara que quando precisa ajuda Ele tá e tal. sempre ajudando, É um cara sensacional, um só cara que assim, sempre muito só ativo que também. tipo assim, não é o espectro que a gente precisa para se mudar as coisas. Outro assunto que a gente vai entrar Só depois. de médico tem quanto? Não, é um monte, cara. Então assim, Entendeu? É por isso que a medicina tá aqui. A medicina está aqui e medicina se defende, tá? Ainda tem Exatamente. Então, essa que eu vou deixar a pergunta para você falar sobre isso. Essa questão política. Primeiro, você se colocar à disposição a passar por um processo eleitoral que é desgastante, é difícil, é complicado e tal. E você vê, no final das contas, é isso que eu quero te perguntar, se a percepção que você teve foi uma percepção assim que a classe é muito desunida e que está longe de a gente conseguir alguma coisa. Fala um pouco de como é que foi lá a tua candidatura. Foi bem complicado, porque eu entrei justamente quando eu me candidatei a deputado federal, acho que eu já fui. Eu sou muito extremo, né? Eu sou extremamente extremo. Eu poderia vir vereador, né? Mas depois deputado estadual, mas depois. Não, eu já vim federal que eu falei. Eu tenho que ir aonde que. Preciso estar. Resolve o problema. Tem o anjo, o arcanjo, né? E tem o Deus. Eu falei, pô, vou no Deus, vou ter que ser deputado. Vou ter que ser deputado para poder resolver a situação. E eu estava muito bem popular ali. Ainda sou, graças a Deus, eu sou muito bem popular ali em Vila Kennedy. Eu falei, vou tentar, porque dali, se eu não for eleito ou não, eu consigo mostrar, abrir, né, a página. Ó, aqui, isso aqui é odontologia importante. Muito bem. Só que minha votação, conta dedos dentistas que votaram. Foi o quê? Foi 2018 ou 2014? Foi em 2014. Conta dedos dos dentistas que votaram. Conta dedos. Porque acontece? Eu estou indo para lutar pelo salário, por melhores do salário. Eu estou indo para melhorar não só as nossas especializações, né, mas para poder melhorar as aquisições, o PME, a material. Eu estou para trazer o melhor, não só para os nossos pacientes, mas para favorecer o nosso serviço, o nosso trabalho e principalmente o nosso salário. Muito bem. Não consegui. Mas eu tive uma primeira entrada ali. Né? Dali, os nossos... nosso governo, né? Os nossos governantes já começaram a me olhar com outros olhos ali. Pô, esse cara ele tá vindo falando. Aí eu fui pro CRO, né? Sempre com o nome do CRO. E nessa vai e vem, o que aconteceu? Eu consegui manter a odontologia dentro das UPAs, como eu falei aqui agora, não foi desligada, que eu consegui provar por A mais B que foi. Os nossos colegas, infelizmente, um sempre metendo o pau no outro, aí chega, fala mal de mim. Colega que eu trabalhei junto, assim, sabe? Que, porra, fiz plantão, fala mal do cara. Porra, eu falei, cara, será que você não está observando que eu estou... ele quer aparecer. Não, não quero aparecer. Eu quero fazer o melhor para o dentista. Porque, na realidade, quando você se coloca à disposição para você, né, assim... eu falo isso porque eu me coloquei nessa situação. Eu participei da direção do conselho, eu botei minha cara a tapa. A gente coloca a cara a tapa. Então, assim, a cara a tapa. a gente teve êxito, ganhou, que bom. Mas pode ser também que você perde. Como depois eu fui candidato e perdi. Então, assim, mas você, assim, você já parte do princípio que você se coloca à disposição para lutar, ajudar. enquanto as pessoas não querem se envolver. Sim, que, sim. Não, que a política é um serviço sujo, eu não quero me meter com isso, eu não quero participar disso. Então, assim, mas aí, tipo assim, você só veio candidato nessa, não? Depois você veio... Aí o que aconteceu? Aí, quando foi em 2018, eu vim candidato de novo, mas erradamente, eu fui me filiar ao PMDB. Eu acho que o PMDB não entendeu que eu estou aqui. Opa, estou aqui me filiando só. E eles me lançaram a candidato a vereador. Nossa. Aí eu não estava sabendo de absolutamente nada, né? Não estou sabendo de nada. Quando eu me vim candidatar em 2018... Então em 2016 os caras colocaram como se fosse nominata para... Eu fui me filiar ao PMDB. Né? Eu tinha conversado com o nosso prefeito na época, olha, eu quero vir candidato a deputado, eu quero fortalecer a cirurgia, eu quero fortalecer os cirurgiões dentistas, eu quero trazer mais e mais para a saúde bucal. Aí eu fui me candidatar, fui me filiar ao PMDB.
para apoiar o nosso prefeito, né? Sim. Que eu com todo eu tenho um carinho enorme por ele, por ele e pelo Daniel Sorães. Eu tenho um carinho muito grande por eles. E a saúde bucal melhorou bastante com eles. Tem coisas para fazer? Tem muita coisa para fazer. Mas eles deram o primeiro passo, sabe? Então, o que aconteceu? Aí eu fui lá no PMDB e eles falaram, vim aqui me filiar, entendeu? Porque a minha função era vir candidato a deputado em 2018 e apoiar o nosso prefeito, né? Que teve, na verdade, era o Pedro Paulo, que o nosso prefeito estava no último mandato dele, não podia ver o Pedro Paulo. E nisso, quando não estava sabendo, quando veio a candidatura de 2018, que eu fui lá fazer tudo direitinho, levar os documentos. Aí o colega lá, que faz o acesso, né, para poder te cadastrar, cara, você foi candidato a vereador? Eu não. Pô, cara, te lançaram candidato a vereador, tu não pode se candidatar. Pô, maluco. Mas porque ficou alguma coisa pendente? Ficou pendente, que é a entrega de prestação de contas. Sim. Aí eu falei, como é que eu vou prestar conta se eu não fui candidato, não peguei cheque, não abri conta, não abri nem sequer conta parlamentar? E fui lançado em 2018 como subjúdice, entendeu? Novamente fui lá. Aí quando foi em 2022, meus votos foram retidos, obviamente, porque foi subjúdice. Claro. Aí quando foi em 2022, aí eu trabalhei pra caramba, aí nessa história eu continuei na UBA, depois fui para a Clínica da Família, fui para a Gerson Berger, fui diretor da CMS Alexander Fleming, que eu tenho um carinho enorme lá em Senador Camará, aprendi muito como gestor, né? Eu já tinha aquela história toda de gestão vindo da própria Clínica da Família Gerson Berger, né? Que mora no meu coração, aprendi muito sobre gestão ali. Mas quando eu fui para a CMS, eu já estava calejado. Vindo de UPA, vindo de Subiuê, entendeu? Eu já estava calejado. Aí eu falei, quer saber, eu vou vir candidato em 2022. Eu já estava namorando namorando que eu digo, preparando ali, eu vendo quais são os passos do meu subsecretário, ver o que queria fazer. Ele vai vir candidato a deputado. O Daniel Sorães é muito forte. Não é pouco, não. Ele é muito forte. Ele ganhou a eleição, né? Ele ganhou a eleição com tranquilidade, porque ele faz um trabalho incrível. Incrível. Mas ele está começando mais agora junto, que nós temos um subsecretário executivo que é cirurgião dentista, né? Não sei quem é o Rodrigo Prado. É um cara, assim, maravilhoso, assim, dá atenção. Inclusive, está sempre lá no CRO com a gente, assim. Ele é um cara incrível e está fazendo um grande trabalho, prestando atenção. É dentista, né? Então, tá favorecendo ali o melhor para o dentista. E um dentista lucrar, pelo menos no nome. Sou cirurgião dentista. Legal, entendeu? Isso. Então, o que aconteceu? Aí, quando foi em 2022, eu vim candidato, porque o Daniel Sorães, ele vai vir, ele estava vindo deputado federal, aí o Altair, né? Também foi candidato. Eu gosto muito do Altair, eu não tenho nada, pelo contrário, eu gosto dele de verdade, eu acho ele uma figura, um cara, assim, fantástico. Mas o Altair estava naquela, Altair, vim deputado federal, que eu vim estadual, né? Que eu não sabia o que o Daniel ia fazer, se ele ia vir ou vice, ou deputado, ou senado, porque o Daniel realmente ele é forte, ele está pronto, é apto para competir com qualquer forma, até com o prefeito, assim, como vice-prefeito ou for, ele tem condições de fazer. Ou vice-governador, ele tem condições. Aí eu falei, caramba, e aí, o que vai acontecer? Vai fazer o quê? Aí o Daniel lança, você deputado federal. Aí eu falei com o Altair, vou ter que apoiar você vai apoiar o nosso secretário, Daniel Sorães? Aí que ele ficou naquela, né? Apoio, não apoio. Ele foi candidato a quê? Federal? Ele é estadual. Ele foi candidato a estadual? A estadual. Ah, tá. Aí ele ficou naquela, né? E aí, o que eu vou fazer, né? Vai, não vai, vai, não vai. Aí ele veio apoiando um outro candidato e não apoiou o Daniel Sorães. Como eu tenho um compromisso e lealdade diretamente ao Daniel Sorães... Política é isso, né, cara? Política é isso. E pelo que eu sou hoje, eu agradeço a ele mesmo. Eu acho que eu sou o cara que mais perturba ele. Assim, eu acho que enche o saco dele, literalmente, que eu falo muito com ele, perturbo muito de verdade ele. Eu vim candidato, então, a deputado estadual. Fiquei triste num ponto, porque, poxa, meu conselho, né? Assim, eu poderia ter apoiado o Altair. Mas como o Daniel tem essa lealdade com ele, ele veio federal, vem estadual para poder puxar a saúde bucal para o Daniel.
já que nossa própria saúde bucal do conselho estava apoiando um outro candidato, eu tinha que apoiar, então, outro candidato. Conversei na época com o pessoal, falei, olha, gente, eu estou fazendo isso porque eu sou do conselho, eu gosto do conselho, eu adoro o Altair, mas eu tenho um compromisso de muito tempo. Sim. Com o Daniel Sorans e com o meu... Eu nessa eleição, eu fiz a chance até contigo também. Como ficou essa coisa só lá do Altair, e tinham vários colegas, mas muitos colegas candidatos. Muitos. Sim. Aí o que eu fiz? Eu peguei um apanhado, até de gente lá do conselho, o Diego, Sei. entendeu? Aí o que eu fiz? Não sei se tu lembra disso. Eu fiz uma postagem no Facebook, eu peguei todas Eu acho que eu as lembro. artezinhas de vocês, E e eu fui, lançou. botei todo, eu falei, gente, olha só, eu acho isso um erro, Acho que eu acho que tem que convergir. Mas só que, tipo assim, do jeito que está colocando a coisa não vai ser dessa forma. Então, assim, eu vou colocar aqui, todo mundo, porque, ó, Diego me falou, me chamou para... Só que eu não, tipo assim, eu não lembro, o Bruno Bruno Chagas. foi também estadual, foi? Bruno Chagas foi federal. Então, Bruno Chagas. o André Magrinho, André Lombardi, que era um camarada, ele é lá de Jacarepaguá, só que eu conheci ele da Unigran Rio, né? Na época, ele acho que ele era meu calouro, 2 turmas para baixo. Teve mais quem? Cara, eu acho que teve uns 7. Candidatos, né? É muito dentista Aí eu fui, coloquei a propaganda de todo mundo e falei assim, gente, enquanto a gente não entender que a gente precisa se unir, e eu falei isso aqui do Taizinho, que, tipo assim, às vezes não precisa ser nem um dentista, vamos supor, igual o secretário. Pô, meu irmão, senta aqui, ó, eu tenho compromisso público, aqui vai no cartório, ó, a classe tem algumas coisas aqui que a gente precisa. Pô, você assume esse compromisso aqui conosco e tal, não sei o quê, vamos supor, do piso mesmo que a gente vai entrar nesse assunto. Pô, você assume esse compromisso? Não, eu assumo. Aí você pega a classe toda e fala assim, irmão, a gente vai ter um cara aqui que vai lutar pela gente, vamos convergir nesse nome aqui? E aí, tipo assim, o problema todo que eu vejo é que as pessoas querem ser. E esse é o problema, em vez de você querer isso para o coletivo, entendeu? Então, assim, é um problema. E esse papo que a gente está falando de política é interessante porque, durante muito tempo, e eu estou falando isso tudo para deixar isso aqui público, ainda mais assim, as pessoas sabem que você é envolvido com o serviço público e as pessoas vão ter interesse em escutar isso aqui, e por isso que eu estou falando isso tudo e acho interessante falar. A gente tem que entender que nós não fazemos nada, absolutamente nada. O processo político é uma construção. Exato. Porque senão vai acontecer da pessoa tentar. Eu não vou falar nome, mas você vai saber quem é pelas características que eu vou dar. Um colega nosso, um senhor, sempre vem candidato. Só que ele não consegue chegar num ponto. E estou te falando, não é um ponto de ganhar, não, Ricardo, entendeu? Que o cara, às vezes, pode ter uma votação relevante e ser relevante dentro do processo político. E você sabe que isso acontece. Vamos supor, às vezes, não sei, que eu não tenho nem ideia de quanto seja, mas vamos supor, para você eleger um deputado estadual, são 30 mil votos, sei lá, dependendo lá do teu partido. A partir daí. Então, tipo assim, mas o cara conseguiu ter 8 mil votos. Pô, cara, o cara não conseguiu nem metade, mas 8 mil votos é uma votação relevante. O que o político faz? Pô, não traz esse cara para dentro. Esse cara faz o quê? O cara é dentista. Não, pô, fala lá com quem é a menina que é coordenadora, o Ricardo, quem está envolvido aí dentro da odontologia do município, chama esse cara para dentro. Porque esse cara aqui vai ser importante politicamente para a gente, ele vai contribuir de alguma forma, entendeu? O que é bizarro é que, pô, tem 40 mil dentistas só no Rio de Janeiro, a odontologia não quer saber disso. Isso cara, é eu vou te falar, na época, não sei se você vai lembrar disso, quando nós entramos no conselho, o Renato Gonçalves Codeceira, ele tinha essa pretensão. Eu sei. E a gente trabalhou muito. O interior, você sabe disso, eu tinha uma articulação muito grande com a galera do interior, porque a gente sabia que seria necessário a gente fazer isso para a gente conseguir esse objetivo.
Entendeu? Porque desde o começo, Ricardo, assim, eu entendi que se a gente não tivesse representatividade, a gente ia ficar patinando e as coisas não acontecendo. Nesse tudo que eu estou te falando de política, que era isso que eu queria falar para a classe, cara, vamos ver se dá para as próximas eleições, ano que vem tem eleição, a gente converge com o nome. Você sabe disso, eu estou fora da política, não quero participar de política classista mais, mas assim, eu sou um cara bom de trocar ideia, eu sou um cara que gosto de estar discutindo os assuntos e tal. Então, assim, eu acho importante, cara, ter isso, conversar sobre isso. Dependendo do fórum que for e tal, mas discutir um nome que vai ser um nome que vai falar assim, não, cara, esse cara aqui vai impulsionar o que a gente está precisando. E dentro desses impulsionamentos, aí por isso que eu estou falando isso tudo também, vamos entrar nessa questão do piso salarial. Você me corrige se eu estiver errado, porque assim, eu vou falar o que eu escutei do Taizinho. Ele falou que agora, tanto o Conselho Federal de Odontologia, o pessoal está indo muito ao Congresso lá, o pessoal está imbuído nessa questão do piso salarial, que eu não sei, é isso que você também pode explicar para a gente, se isso é um âmbito municipal, estadual ou federal, como é que é essa questão do piso e o que você espera dessa movimentação? Primeiro explica essa questão do piso, como é que é isso, o que as pessoas estão buscando, e aí depois você fala, pô, cara, eu acho que isso a gente vai conseguir, mas é uma coisa mais a longo prazo. Explica para a gente essas coisas. Maravilha. Vamos embora de fazer o que eu entendo disso, que eu vejo dentro dos bastidores também. O que acontece? A PL é a base da Constitucional. Você sabe disso, que médico e dentista é para ganhar o mesmo salário. Sim. Então, eu comecei desde lá da UPA para poder não demitir o cirurgião dentista, que o dentista estava ganhando um salário bacana, tá? Mas começou a ficar estacionado e o médico ganhava bem mais do que o dentista. Ponto. Então, o que acontece? Em 2018, quando eu vim candidato, até inclusive o nosso presidente do federal, o Cláudio Mac, né, lá no CIOSP, eu lancei minha candidatura lá, em 2017, no CIOSP, lá em São Paulo, junto com todos os conselheiros. Na época era o Juliano, o Cláudio, ele era de São Paulo, estava ali com a gente, até o nosso falecido Bastazini estava junto, aquelas coisas todas. E o que aconteceu? Eu já estava visando o salário do cirurgião dentista ser equivalente ao do médico, que é uma lei constitucional. Muito bem, o que aconteceu? O conselho, desde agora, da gestão do Taizinho, está realmente batendo de frente. Maneiro isso. Tá mesmo, foi para Brasília, não foi uma vez não, foi umas 3, 4 vezes. Eles estão batendo para poder, que o Senado já está com alguns deputados federais tentando se organizar ali, já foi no Senado, inclusive, para trazer o nosso piso salarial. Eu vou ser bem sincero com você. O Corém conseguiu, tá? A Lilian conseguiu colocar o piso salarial. Mas nas condições econômicas que estamos no país, tanto em todos os municípios, não é só no Rio, não, no geral, nós não vamos conseguir, mesmo que aprove hoje. Mudar isso aí, já colocar no dia orçamento pro e outro, tal. no orçamento Não vai ter grana para... Eu penso nisso também. Nós temos que ser bem realistas e mesa branca aqui, pratos brancos na mesa aqui. Temos que ser realistas. Não vai conseguir. Por quê? Se for acontecer isso de imediato, vai falir. Porque quantos milhares de cirurgiões dentistas nós temos aí nas UPAs, nas clínicas da família, nos hospitais municipais, federais, estaduais. Então, não vai ter como fazer isso. A máquina em si, o Estado em si, não vai ter essas condições. Mas que comece, pelo menos, um aumento, né? Vamos supor, um aumento de R$500. Não, uma coisa progressiva. Uma coisa progressiva. Até chegar, eu acredito que isso possa acontecer, sim. Em São Paulo, o salário é muito alto em relação ao Rio. Mas aí vem com a história, não, mas o Estado é maior. Então, obviamente, as verbas são maiores. Mas espera aí. Por que a gente não coloca, então, da quantidade de dentistas que nós temos, juntos a essa PL, junto ao nosso território, pelo menos começa a dar um aumento. E dali nós podemos progredir até chegar ao salário igual. E o que acontece? O conselho está correndo atrás, eu estou correndo atrás do outro lado. O nosso candidato
o nosso prefeito veio candidato a prefeito, o Eduardo Paz. Como eu digo, eu sou fiel a ele. O que ele falar, eu vou fazer. Ele entrou em contato comigo e pediu que eu apoiasse o Flávio Vale, que é o ex-subsecretário, o ex-subprefeito da Zona Sul. Um cara novo, vejo que ele está empolgado para fazer acontecer, fez bons trabalhos, inclusive no Miguel Couto, ele ajudou muito ali com o Daniel Sorange, e montou fez participação do Ser Leblon, fez participação ali do Miguel Couto, o cara trabalha bem. E conversei com ele, pessoalmente, tive um encontro com ele, levei ele no conselho, o nosso presidente conheceu ele no simpósio de odontologia hospitalar, né? E juntou eu, Patrícia Eras, mais o grupo de comissão de saúde pública e falamos com ele, cara, nós queremos fazer o melhor pelo cirurgião dentista, mas temos que começar pelo salário junto pela PL que está sendo construída, mas principalmente pela Constituição, que a PL é a base da Constituição e pela Constituição fazemos o nosso salário equivalente ao do médico. Não vai conseguir de imediato. Mas nós temos que ter uma força, no caso do município do Rio, com um vereador, que no caso ele, eu estou esperando agora para agendar uma reunião, inclusive dentro do nosso ZAP, do Serviço Municipal de Saúde Bucal, está um bafafá, tá todo mundo falando, cadê a reunião, cadê a reunião, cadê a reunião? Eu falei, o cara também, como vereador, ele tem várias outras funções ali, mas ele está começando a voltar a enfocar, já falei com a agenda está preparando para marcar um encontro nosso. Então, o que é que nós queremos trazer? É que o município do Rio, assim como o município de São Paulo, comece a crescer dentro do salário da odontologia. Já falei com os colegas no grupo. Se vocês estão pensando que nós vamos fazer uma reunião, né, para começar, saiu o salário, vamos ter o salário. Não vai, porque não tem condições de pegar um baque altíssimo, né, para trazer para cá. Não tem como. Não vai fechar. Não vai fechar a orçamento também, né, cara? Tipo orçamento. Assim, os caras hoje em dia batem em cima de responsabilidade fiscal. Os caras não podem aumentar. Se aumentar R$300, isso é um impacto gigantesco no final do processo. Então, os caras não... Tipo assim, eu entendo, eu acho que tem que ter isso. Eu vou fazer até uma polêmica aqui, né? Eu sempre fui um crítico dessa questão do funcionalismo público, assim. Vou fazer um concurso público. Ok, eu vou fazer um concurso público. Quanto ganha um dentista no SUS? Não me corrija, eu não sei, é um número hipotético. R$3.000. Aí o cara vai, faz o concurso, passa. No dia que ele assume, ele é muito pouco. Como é que eu vou fazer? Meu amigo, para que você fez o concurso para ganhar 3 mil? Você entendeu? Essas coisas, cara, assim, é isso que eu falo. Tipo, é uma polêmica, assim, que às vezes eu fico pensando pelo seguinte. Para que o cara... E eu tô te sendo bem sincero, porque eu tive essa experiência. Eu nunca quis trabalhar no serviço público. Há uns 2 anos atrás, 2 anos e poucos... Não, 3 anos, não, 4, sei lá. Uns anos atrás, um município aqui da região metropolitana, a pessoa que ganhou para prefeito era meu amigo particular. E aí, um dia ele me ligou e falou assim, pô, cara, você não quer trabalhar e tal? A gente está precisando de um pessoal de cirurgia e tal. Eu falei, cara, não sei se eu quero isso não. Não, vai lá, vai ser legal e tal. Aí, bem, eu fui. E eu fui mais também para eu ter essa experiência, para eu entender. Era um contrato de trabalho, né? Não era uma coisa que eu fiz concurso, nada, mas assim, era uma coisa para eu ter essa experiência. E a experiência que eu tive, cada percepção que eu tive, eu estou falando isso porque você está lá dentro, você pode até ver se a minha percepção está errada ou sei isso. As pessoas que elas aceitam, né, o que foi proposto e depois começam a se rebelar, a ser o rebelde sem causa. Vamos supor, o cara sabe que o cirurgião dentista no município do Rio de Janeiro ganha X. Para que ele vai fazer a prova? Para que ele vai fazer a prova? Ou então, para que ele foi aceitar o cargo comissionado, sei lá, o que das couve? Irmão, você sabia quanto que... Né? Assim. Sim. E essa minha percepção é a percepção, assim, de um cara que você me conhece, de um cara que trabalha muito, criei meus filhos e tal, assim... Eu queria entender essa percepção. Eu não sei se você, lá dentro, se você tem isso. Porque, assim, eu vejo... E nesse município que eu trabalhava, existia um abismo gigantesco entre os caras que eram contratados e os estatutários.
do que os caras que eram estatutários, geralmente eram os que mais reclamavam, que menos queriam trabalhar. E a galera do contrato, como tinha uma questão política envolvida ali dentro do processo... O salário era maior. Porque, tipo assim, a gente aqui não precisa ficar fazendo rodeio. A gente sabe que todos os municípios, a gente sabe que são indicações políticas que estão ali, que é normal isso. Então, assim, não tem o porquê da gente falar diferente disso. E eu queria entender essa sua percepção. Vamos supor, eu sei quanto que eu vou ganhar aqui. Aí eu vou, aceito essa proposta de trabalho, e aí depois eu começo a reclamar de quanto eu ganho, como eu sabia que antes que era aquilo ali. Você tem essa percepção? Ou não? Sim, É uma loucura, tem, as não. loucuras do Avelar, né? Porque às vezes as pessoas pensam que... Realmente, os estatutários, eu acho que existe um projeto para estabilizar o salário deles. Eu acho que isso, quem sabe falar melhor é o nosso governo, né? Que tem esse processo para estabilizar os funcionários. Mas o que geralmente no municipal e no estado. Geralmente isso no municipal está porque o federal paga bem. O federal, o profissional cirurgião dentista, ele ganha bem. Mas existe o que eu vi desses anos para cá, tá? Que realmente que o estatutário tem um problema junto com o seletista. Só que o estatutário hoje, pelo que eu estou vendo, os concursos estão acabando. Então, os estatutários de hoje são aqueles estatutários que estão ganhando já um salário. Não estou falando que é um bom salário, mas está ganhando... É porque ganha, né? Eu não entendo nada. Não ganha um dissídio, um triênio, não é um negócio desse que vai... Está ganhando um salário melhor, vamos colocar assim, do que o que deveria ganhar no começo, porque ele já está seguindo de triênios, É triênio, né? Eu não sei como é que é isso. E o funcionário, ele também desenvolve dentro, aquele funcionário que gosta de trabalhar. Ele desenvolve também dentro da instituição, no caso, município, federal, estado, enfim, principalmente no município, ele trabalha bem, e dali ele vai somando, aí cria um cargo a mais, aí vem um adicional a mais, né? E assim vai crescendo. Já o seletista, não. Ele já vai prestar para entrar no serviço, ele é chamado para prestar serviço, ele já sabe quanto que é o salário. Por exemplo, o meu salário lá dos meus cirurgiões bucomaxilofacial do Rocha Faria. Aonde que isso aí eu pedi muito para o secretário instalar e ele instalou. Isso foi uma das minhas propostas para apoiar ele até, né? De instalar bucomaxilofacial. E o vice-prefeito da época, que é o Newton Caldeira, também, para poder investir no Hospital Rocha Faria. O salário lá deles é R$ 9.780, entre 9.800. E fica com um líquido de 7.600, né? Porque ele tem 30 horas, ganha por 30 horas, ganha por ser especialista e ganha por distanciamento. Mas esse foi, o Daniel, quando instalou ali o Rocha Faria, ele criou o Rocha Faria uma base para o cirurgião bucomaxilofacial. Tanto que existe também, no Miguel Couto, os colegas lá, dentistas, cirurgião bucomaxilofacial, estão ganhando R$8.000. Ou seja, aí que começa a ter meio que o conflito. Então, o que está acontecendo? Já que está chegando próximo à PL, né? De 9 mil, aí vem um desconto, 7 mil. Está chegando próximo à PL. Bacana isso está acontecendo. Mas os estatutários, o pessoal da antiga está parando um pouco de reclamar sobre isso. Por quê? Porque o pessoal da antiga já está começando a chegar ao patamar. E como tem uma abertura muito grande, esses colegas que são dos estatutários, eles prestam também ao serviço do seletista. Entendi. E aí ele acaba aumentando o salário e para um pouco de dar uma recuada. Por quê? Porra, eu tenho meu salário da prefeitura. Eu já estou com salário X porque eu tenho tantos anos. Não está abrindo concurso. E quando teve chamamento, concurso mesmo pela Rio Saúde, já era com salário bem mais tranquilo do que o do início. Entendeu? Eu estou falando isso a nível do município do Rio. Não estou falando fora dos outros municípios. Mas no município do Rio, cara,
O colega tá começando a ganhar bem pelo o seletista, né? As clínicas da família eu acho que tem que aumentar um pouco, sim. Eu acho que tem que... Porque eles estão ganhando em base, eles estão com 5 mil e pouco para 40 horas. Isso para bucomaxilo? Não, para para dentista. Ah, tá. Tá ganhando 5 Mas é mil. 40 horas, 40 né? horas, tá ganhando 5 mil ali líquido, tá? No 4.900, 5 mil líquido. O especialista do supercentro também tem que ter aumento. Nós somos profissionais, né? Somos nível superior, né? Ele está fazendo ali 30 horas, né? 20 horas, ele está fazendo 20 horas ali, ele está tirando 4 mil para 20 horas. Olha a diferença. Você tira 20 horas e ganha 4 mil reais. 5 mil e pouco, desconta, vem 4.100 reais, 4.200 reais. Mas aquele peru que está trabalhando ali, ele tem ticket de restaurante. Ele está sendo pago o INSS para ele. Ele tem férias, ele tem 13º. Isso está muito válido. E, por exemplo, na minha empresa, na Rio Saúde, como ela é uma autarquia diretamente, uma empresa da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos o direito ao 14º, que o nosso prefeito fez uma coisa maravilhosa. Que, além de trabalhar o 13º, ele te paga o 14º. E nisso, o cirurgião dentista está começando a falar, eu tô bem, eu que sou especialista, tô bem. Eu sou estatutário aqui, já tenho X aqui, por causa do meu tempo de serviço, não posso reclamar tanto, mas eu sou também seletista. E por ser seletista, eu tenho esse valor aqui. Então dá para viver. É assim que está funcionando. Trabalha mais? Trabalha mais. Mas você tem um salário Melhor, né? melhor, entendeu? Agora, em relação às clínicas da família, que é onde que está tendo muito debate, onde que o nosso vereador Flávio Vale está marcando essa reunião para poder aumentar um pouco mais, porque mesmo que eu corra atrás da pedra, como eu estou te falando, não vai sair de uma vez. Sim. Vai ter que ser uma coisa crescente. Não vai ser a coisa, opa, chegou, tá aqui. Não. É assim que está sendo com o pessoal do Corém, com o pessoal da enfermagem, pelo que eu observo e escuto, né? Eu conheço a presidente do conselho, mas, assim, eu não sei como é que está diretamente, né? O pessoal... Eu acredito que não... Mas está uma coisa crescente. Está crescente, legal. Está crescente. Agora, em relação à atenção primária, que os colegas que ficam 40 horas, é que eles estão querendo pedir mais aumento para poder ter que são 40 horas, né? Então, eu acho que o trabalho agora vai começar Assim, é isso que eu estou te falando. Vamos supor, eu tenho essas restrições com a questão trabalhista do serviço público, e esse período que eu fiquei lá, eu tive algumas percepções, igual. Lá, e eu estou falando de um centro de especialidade, especialistas, né? Assim, era um cara que, de repente, na iniciativa privada, teria uma condição salarial um pouco melhor, entendeu? Lá tinha uma colega que só reclamava, cara. Só reclamava, falava, tal, não sei o quê. Aí, às vezes, uma vez, assim, ela já chegou já de manhã, ela já vinha virada no samurai logo de manhã. E eu estou sentado assim, tomando café, e ela falando um monte, eu tô olhando assim. Aí, na minha cabeça... Já chegava no samurai girado, né? Aí eu cheguei assim, ela falando. Já viu quando a pessoa está falando? Eu nem lembro o que ela falou. Porque eu, dentro de mim, eu falei assim, cara, quanto que ela deve se aposentar, sei lá, com 5 pau de salário, ela vai ficar 30 anos reclamando, mano, da vida. Você entendeu a minha cabeça? Eu nunca ia conseguir estar no serviço. Aí, vamos supor, aí você chegava lá e ela reclamava de coisas assim pertinentes, vamos supor. Queriam te cobrar certas coisas, mas o consultório tudo cheio de mofo, fedor de mofo, que tu entrava no consultório e ficava espirrando. Mofo, só tudo cheio de mofo. Podemos falar disso. Tá? E um centro de especialidade, né, cara? Assim, não era o postinho ali no bairro, ali, não. Entendeu? Assim, e aí a minha percepção de você ser um agente público de saúde era essa. Eu falei assim, cara, e eu nunca, assim, me interessei de fazer prova, de estudar nada disso, porque eu falava assim, cara, eu não vou querer ficar 30 anos da minha... meu falecido pai, uma vez eu falei isso para ele.
meu pai queria que a gente fosse milico e tal, não sei o quê. E eu falei para ele, pai, como é que eu vou viver, não sei quantos anos num lugar, num ambiente infeliz, cheio de regras, cheio de bobagens, pensando no que eu vou ganhar daqui a 30 anos, que eu não sei nem se eu vou viver. Entendeu a minha cabeça, mano? Aí eu falei assim, não, eu quero ir para iniciativa privada. Porque se eu estou trabalhando aqui, se está ruim aqui, eu vou para outro lugar e tento ganhar mais. Se eu estou trabalhando tanto, eu tento trabalhar mais para ganhar mais. E vida que segue, entendeu? Então, assim, existe isso, assim, das pessoas, assim, dentro do serviço, né? Você está lá, eu vou te falar sinceramente, eu vejo, assim, as clínicas aqui, igual, eu fui fazer uma viagem missionária para a Bolívia, eu tive que tomar algumas vacinas e tal. Você foi até na África, né? Aí eu fui na clínica da família, porque tinha que fazer febre amarela, eu tomei no aeroporto. Não sei, eu fui tomar uma vacina, não sei que vacina que foi, para o meu cartão ficar válido para a gente poder viajar. E aí, aqui, o da Ilha do Governador, ali do bairro do Cocotá, cara, excelente. Estou falando sério, assim, você via tudo limpo, não era aquela coisa deteriorada, era uma coisa bem legal, entendeu? Assim, as pessoas que nos atenderam lá, assim, diferente, entendeu? Assim, tudo legalzinho, tinha vacina. Sim. Então, tipo assim, aonde eu sempre levei eles também aqui na Ilha do Governador para tomar vacina ali no Ribeiro, no Zumbi, né? Tudo legal, você sempre chegava ali, tudo sempre bem atendido, tudo tudo arrumadinho. Essa é a percepção que eu tenho da Prefeitura do Rio de Janeiro, que de repente não deve ser uma coisa em todos os lugares, sei lá. Mas. No Amapá não deve ser assim, tá ligado? Não, e assim, essa é a percepção. Eu quero que tu fale sobre isso. Tipo assim, a gente sabe que às vezes a estrutura é uma estrutura aquém do que a gente gostaria que fosse. Mas assim, a questão da odontologia, especificamente, a estrutura da Prefeitura do Rio para a questão da odontologia. O que você vê? A tua experiência de quem está dentro, entendeu? Vou te falar, vou ser sincero com você. Nós temos uma prefeitura na qual o nosso prefeito ele veio do César Maia. Né? O César Maia ele começou a iniciar esse tratamento nas CMS, né? Que são as clínicas. Né? As clínicas não tinha clínica da família, era bem pequena. Era Centro Municipal de Saúde. Era mais CMS, né? Era mais Centro Municipal de Saúde, que aqui, oh meu Deus, aqui tem vários aqui, tem uns 2, 3, se eu não me engano, né? Tem. Essa região aqui. Cara, ele é muito bem... O César Maia, ele pegou essa estrutura. E o nosso prefeito veio acompanhando isso. Então, quando ele pegou o Daniel Soranz e colocou como subsecretário da atenção primária, porque o Daniel, antes de ser secretário de saúde, ele foi subsecretário da atenção primária, da Subpav. Ele começou a observar isso, da estrutura dos complexos, né, do hospitalar, não tinha UPA, não sei se você lembra, a UPA, quem lançou a UPA foi o Eduardo Paes, que lançou. Quando foi lançado as UPAs no estado, o Eduardo Paes fez as UPAs do município. E daí, quando ele lançou as UPAs do município, ele lançou muito bem estruturada. A minha UPA tinha de tudo, tanto que eu podia atender um caso bem complexo da mordida do cão, do cachorro ali, eu conseguia atender ele. Então, ele estava muito bem ali estruturado. O Souza Aguiar passou por várias reformas. O Rocha Faria passou por várias reformas. Isso foi tudo na gestão do Eduardo Paes. Eu não estou te falando por ser da gestão do Eduardo Paes e ia ser do Daniel Soranz e amigo do Daniel. Não é isso. Eu estou te falando porque o que eu vi. E o que aconteceu? Só que, vem o governo, né? O cara estrutura tudo bonitinho, deixa tudo certo, tanto nos complexos hospitalares, e monta ali o serviço de saúde bucal nas UPAs, está tudo certo. E vem o outro governo que relaxa. Aí começou a sucatear tudo. Porque você precisa de manutenção. Tem que ter limpeza, tem que ter toda uma atenção técnica para a estrutura, tem que ter um processo de engenharia sempre avaliando tudo, ver como é que está tudo funcionando. Infelizmente, na gestão passada, antes do nosso prefeito, começou a deteriorar. O que aconteceu? Ele veio em 2020, né, candidato, 2021 entrou e começou a fazer, ele investiu muito nisso. Tanto se você passar agora nas UPAs,
você vai ver que as UPAs estão totalmente reformadas, do município. As UPAs do município, e chegou uma estrutura que está... Não estou querendo fazer política de estado e município, mas a estrutura das UPAs do município está bem melhor que a do estado, em certo ponto. Você vai numa UPA de... Então, Rocha Miranda, que é bem populoso ali. Rocha Miranda tem uma estrutura absurda. Ela está fazendo um grande trabalho. Cara, bota o microfone, acho que tá indo legal, tá? A UPA de Rocha Miranda está em uma estrutura muito boa, está funcionando. A pediatria está maravilhoso. O Hospital Jesus. Se você for no Hospital Jesus ele está melhor do que o hospital particular. Eu estou te falando sério, você entra ali no leito infantil, é um submarino, sabe? Maneiro. Com estrutura, com peixinho, assim, sabe? Com tecnologia e tudo ali. Então, melhorou sim, ficou muito humanizado. Em relação ao Rocha Faria, está começando a fazer obras, está começando a preparar. É um hospital antigo, hospital de 1940 e tal. Hospital antigo demais, mas está começando a fazer a estrutura. A minha parte odontológica, eu fiz. A minha parte da bucomaxila, eu fiz. Quem correu atrás ali, cara, eu comecei desde quebrar o chão junto ali, até serrar cano, dentista serrando cano. Não, aqui está saindo um compressor, tem que entrar aqui, me dá o martelo que eu vou quebrar aqui. E foi assim. Porque também depende um pouco da gente, né? O Avelar depende um pouco de nós, tem a boa vontade. E montamos o serviço, tem muita coisa para fazer? Tem. Vou falar do Rocha Faria, depois vou te falar dos outros hospitais. Tem muita coisa para fazer? Tem sim, tem que fazer. Estruturar. Eu consegui implantar a faculdade, a Universidade de Vassouras agora, tendo a bucomaxilofacial. Já estou planejando de montar uma sala lateral, que vai aumentar, até por causa do pessoal do pós, que a gente fala residente, que residente é uma coisa, pós é outra. Mas a gente fala residente, né? Mas o pessoal fala, mas o pessoal da pós, para trabalhar melhor. A estrutura do centro cirúrgico do Rocha Faria vai mudar muito, tem muita coisa para fazer. O complexo em si todo vai mudar. O novo diretor que está lá é um cara bem tranquilo, dá para conversar com ele à vontade. É o Luiz, um cara atencioso, corre atrás também. E o que está acontecendo lá? Vai estruturar uma coisa que no futuro vai ficar bem melhor. Já o Souza Guiar. Souza Guiar faz um trabalho muito bom, que é a Paula Travasso que está lá, e o PPP entrou lá e vai ter uma estrutura absurda lá. Vai ser coisa de primeiro mundo o hospital. Mas aquele negócio não se faz de um dia para o outro. O hospital toma porrada, o hospital falam pra caramba do hospital, tem pessoas... Mas se você voltar o tempo atrás, você vê como o hospital melhorou, como o hospital está bom, como tem coisa que tem que melhorar, obviamente, mas os investimentos vêm aos poucos, não é uma coisa de um dia para o outro. Imagina você parar um hospital inteiro para fazer obra. Não tem como. Você vai te colocar os outros pacientes aonde? Não tem como fazer. Em relação ao Miguel Couto, tem o CER, Leblon, que é muito bem feito. É uma estrutura fora... É conectada ao Miguel Couto, mas tem uma estrutura muito bonita, bem organizada, bem higienizada, muito humanizado. O pessoal recebe ali pessoas que estão preparadas agora para a Lady Gaga, que vai hoje ser ou amanhã? vai ser amanhã. O hospital está totalmente organizado, preparado para receber os pacientes de nível internacional. Então, a nossa estrutura da SUBUE, né, dos hospitais da nossa rede, estão bem organizados. Maneiro. Miguel Couto está organizado, Miguel Couto está organizado, Lourenço Jorge está bem legal. Lá é o Brunão, que também é um diretor lá, que faz um trabalho incrível, também está se reestruturando. Eu já entrei lá, eu já falei com o Bruno que tem que fazer uma reforma na bucomaxilar, até porque lá tem a residência do Rio, que depois eu quero até falar da residência do Rio, que é importante, que foi o Altair, junto comigo, e o conselho, que demos o início para ter a formação do escopo, né, da residência da bucomaxilar do Rio, que está bombando, está fazendo um grande trabalho, na qual a doutora Águida, ela terminou, eu iniciei junto com o Altair sabe disso, em várias reuniões, onde que até o Felipe também presenciou algumas no Lourenço Jorge. Demos início disso, com reuniões com a ex-subsecretária, e lançamos e ela finalizou. Né? Mas quem lançou, na grande verdade, foi o Mário, doutor Mário, subsecretário também, que ajudou muito a fazer isso. Mas e vamos lá, resumindo. A estrutura do município do Rio está funcionando. Tem muita coisa para fazer também, mas eu te digo que 70%
que do zero, 70% funcionou. Está funcionando, muito bem estruturada, e algumas já estão 100%, como o Hospital Jesus, que eu estou te falando, que a parte pediátrica está ok, e as UPAs estão todas organizadas. As clínicas da família, da Subpav, foram reformadas. Tem algumas que têm que ser vistas? Tem. Tem ser vista. Mas a maioria está reformada, está funcionando bem, bem estruturada. E é isso, em relação à saúde do Rio. Maneiro. Aqui mesmo, você já passou aqui mesmo, você está confessando que... Não, foi assim, eu fiquei surpreendido. Tipo assim, está terminando o nosso tempo, deixa eu te falar uma coisa, Ricardo, assim, será que a gente consegue trazer o secretário aqui, tu vir com ele aqui para a gente fazer um episódio? O que tu acha? Dr. Daniel Sorães, meu secretário querido, que eu mais perturbo na Terra. Um convite... o convite está sendo feito. Assim, para a gente seria uma honra receber ele aqui, porque assim, eu entendo, e não foi só você que falou, já escutei várias pessoas falando que ele realmente assim, é um cara que é diferente. Entendeu? Então, assim, e aqui a gente está querendo conversar com esse tipo de mente, entendeu? Então, assim, já fica a gente tem um horário restrito, né? Mas convite já está feito, e aí a gente continua justamente esse papo de estrutura, de como roda o município. Tipo assim, a gente faz aqui um A4, né? Ele vem aqui, você participa também. Eu quero fazer um A5, se possível, se puder. Assim, a gente tenta. A gente tenta fazer, né? Tenta fazer alguma coisa. Tenta fazer um A5, eu queria chamar o Rodrigo Prado, tá bom, que é o nosso... Ele é dentista, maneiro, né? É o subsecretário executivo e muitas vezes, na falta do Daniel, que o Daniel é um deputado federal, você sabe disso, quem entra como secretário é o Rodrigo Prado. Pô, maneiríssimo. Então, ele é um dentista que, além de ser um secretário executivo, é secretário de saúde. Então já está feito o convite. Vou deixar por tua conta para tu alinhar isso, só ver comigo. o horário. Já vou até falar para a câmera. Olha, Daniel Sorães, doutor Daniel Sorães, secretário de saúde, e Rodrigo Prado, cirurgião dentista, subsecretário executivo e, às vezes, muitas vezes, secretário de saúde. Está aí o convite feito pelo Avelar para ele fazer um... Já está convidado. Ricardo, meu irmão, quero te agradecer demais. A gente sabe que, às vezes, assim, a gente grava aqui à noite, né? Tipo assim, que assim, a gente trabalha, né, meu irmão? Não tem jeito, né? Então, quero te agradecer muito que você esteve aqui com a gente. Obrigado demais. E vou esperar você retornar aqui com essas feras para a gente bater papo. Vamos bater um papo. Tá bom, meu irmão? Pega esse vídeo aqui que eu vou mandar para ele, já falando, mostrando o convite para ele. Tem certeza. O Daniel Sorães, ele é um cara extremamente humilde. Que da hora, cara. Ele aceita, ele conversa, ele gosta de diálogo. E com certeza eu vou pedir para colocar na agenda dele. Vou falar com ele, vou pedir para ele vir. E vou colocar, ele vai vir com o Rodrigo Prado, com certeza. Se não quiser à noite, de repente, né, o Gão aqui, que está linkado aqui do estúdio, nosso parceiro aqui, a gente tenta ver durante o dia, né, assim, segunda, sei lá, a gente vê um dia e tenta fazer isso. Tá bom, irmão? Obrigadão, muito tá, obrigado. cara? Você Deus sabe, abençoe aí, tamo junto. Tá, você sabe que eu sou seu fã também, não, né, cara? Pô, você sabe que a gente fecha. sempre manteve aí. A gente sempre manteve. Ricardão. E vai ser buco? Protesista. Tem que ser implante igual seu pai, hein? Que seu pai é fera. Eu já falei pra ele, no final, as pessoas querem dente. Um beijo, fica Abraço a todos. Tchau.